Você já parou para pensar em quanta água é necessária para você usar um aplicativo de inteligência artificial? Provavelmente não, certo? Mas a verdade é que por trás de cada resposta que você recebe de uma IA, existe um consumo massivo de água que muitas pessoas não conhecem. Hoje vamos falar sobre um tema que está gerando bastante debate na internet e nos meios de comunicação: o consumo de água em data centers de inteligência artificial. Você pode estar se perguntando, mas o que data centers tem a ver com a IA? Bem, para que uma inteligência artificial funcione, ela precisa de servidores gigantescos que processam informações constantemente. Esses servidores geram uma quantidade imensa de calor, assim como o motor de um carro que esquenta quando funciona. E para evitar que esses servidores superaqueçam e parem de funcionar, é necessário resfriá-los continuamente. Mas como você resfria um equipamento que gera tanto calor? A resposta é simples: com água. Mas quanto de água estamos falando aqui? Os números realmente impressionam. E estudos recentes mostram que grandes data centers podem consumir até 5 milhões de galões de água por dia, o que é equivalente ao consumo diário de uma cidade inteira com 10 a 50 mil pessoas. Para colocar em perspectiva ainda maior, pesquisas indicam que a expansão dos data centers da inteligência artificial nos Estados Unidos pode exigir até 2030 uma quantidade de água comparável ao consumo diário de toda a cidade de Nova York. Isso mesmo, uma cidade inteira. Mas como é possível que um computador use tanta água? A resposta está no processo de resfriamento. Dentro de um data center, existem milhares de servidores empilhados uns sobre os outros, gerando calor constantemente. Esse calor precisa ser removido para que os equipamentos funcionem corretamente e não sofram danos. O método mais eficiente e comum para fazer isso é usar a água como fluido de resfriamento. A água circula por tubos e sistemas de refrigeração, absorvendo o calor dos servidores e levando esse calor para fora do prédio. Parte dessa água evapora no processo, o que significa que ela sai da circulação e não pode ser reutilizada imediatamente. Mas aqui vem um ponto importante que muitas pessoas não entendem. Existe uma diferença entre consumo e retirada de água. Quando falamos que data centers consomem água, estamos falando principalmente sobre a água que é evaporada durante o processo de resfriamento. Essa água sai do ciclo de uso e não retorna ao reservatório ou rio de onde foi retirada. Já a retirada de água é a quantidade total que é extraída da fonte, mesmo que parte dela seja devolvida. Essa distinção é crucial para entender o real impacto ambiental. Agora você pode estar pensando, mas por que as pessoas falam especificamente sobre IA consumindo água? Afinal, data centers já existem há décadas e sempre precisaram de resfriamento. A diferença está na escala e na intensidade. Os modelos de inteligência artificial modernos, como os grandes modelos de linguagem, exigem muito mais poder computacional do que aplicações tradicionais. Quando você treina um modelo de IA, você está executando bilhões de operações matemáticas simultaneamente, o que gera uma quantidade de calor muito maior do que um servidor comum processando dados normalmente. Para você ter uma ideia concreta, o treinamento do GPT-3, que é um modelo de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, evaporou aproximadamente 700 mil litros de água fresca durante seu processo de treinamento. Vou repetir: 700 mil litros só para treinar. Isso é o equivalente a encher uma piscina olímpica 2,5 vezes. E isso foi apenas para treinar um modelo. Agora, imagine quantos modelos de IA estão sendo treinados simultaneamente em todo o mundo por empresas como Google, Microsoft, Meta e outras gigantes da tecnologia. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Enquanto essas gigantes gastam bilhões em infraestrutura e água para treinar modelos massivos, você pode estar usando agentes de IA de forma muito mais inteligente e eficiente no seu negócio.
Plataformas como a Insinio AI permite que você crie agentes inteligentes que trabalham 24 horas, 7 dias por semana, vendendo seus cursos, atendendo clientes, marcando reuniões, segmentando leads, tudo sem depender de data centers gigantescos. Um agente de IA na Insinio consegue fazer o trabalho de 3 pessoas, gerar mais receita e fazer isso com a fração do impacto ambiental das grandes corporações. Seja você que tem um pequeno comércio, um food truck, uma padaria ou uma loja, ou até mesmo você que já gerencia uma operação mais robusta, o grande desafio é sempre o mesmo: como atender todo mundo com qualidade sem ficar escravo do celular. É aqui que entra a Insinio AI. Eles criaram uma solução de agentes de IA que é pura engenharia de processos. Hoje em dia, toda vez que você pede um iFood, é super cômodo e fácil, não é mesmo? Agora imagine ter você mesmo o seu próprio sistema para atender seus clientes e sem pagar taxas absurdas. Com a Insinio AI, quando um cliente te manda mensagem pelo WhatsApp perguntando o cardápio, se faz entregas em alguma região ou qual é o valor de um determinado pedido, a inteligência artificial assume o papel. O agente da Insinio consulta as regras que você definiu, responde com precisão e já qualifica o pedido, coletando o endereço e a forma de pagamento antes mesmo de você precisar intervir. E o melhor, o agente opera 24 horas por dia, filtrando o que é apenas curiosidade e entregando para você o que é resultado real. Para você que quer escalar seu atendimento e profissionalizar sua operação, o link da Insinio AI está aqui embaixo na descrição e o QR Code está aqui na tela. Acesse, crie seu agente em poucos minutos e coloque a tecnologia para trabalhar no seu time. Mas espera, tem mais um detalhe importante aqui. Você sabe qual é o maior problema do consumo de água em data centers? Não é apenas a quantidade, mas também a localização. Muitos data centers são construídos em regiões que já enfrentam escassez de água ou secas frequentes. Isso significa que o consumo de água para resfriar servidores de IA está competindo com a água que seria usada para beber, para a agricultura e para outras necessidades essenciais das comunidades locais. Em algumas regiões dos Estados Unidos, por exemplo, data centers estão sendo construídos em áreas que já sofrem com secas severas, o que agrava ainda mais a situação. Então, o que grandes empresas de tecnologia estão fazendo para resolver esse problema? Bem, algumas delas estão investindo em novas tecnologias de resfriamento. A Microsoft, por exemplo, foi pioneira no desenvolvimento de sistemas de resfriamento por imersão em líquido de 2 fases, que reduz o consumo de água enquanto aumenta o desempenho dos servidores. O Google, por sua vez, adota uma abordagem com consciência climática, buscando o melhor equilíbrio entre o consumo de energia e o uso de água nos sistemas de resfriamento de seus data centers. Mas será que essas soluções são suficientes? A verdade é que, conforme a demanda por inteligência artificial continua crescendo exponencialmente, o consumo de água também tende a aumentar. Pesquisadores e especialistas alertam que políticas públicas precisam considerar as condições locais de segurança hídrica e exigir transparência das empresas sobre quanto de água elas realmente estão usando. Sem regulamentação adequada e sem investimento em tecnologias mais eficientes, o consumo de água em data centers pode se tornar um problema ambiental ainda mais grave nos próximos anos. A sua opinião é importante para nós. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se quer nos ajudar a produzir esse e diversos outros conteúdos aqui na plataforma, considere se tornar membro e nos ajude com um cafezinho com pão de queijo e seja lembrado em nossos vídeos. Tá a fim de crescer profissionalmente ou desenvolver uma nova habilidade técnica? Acesse o QR Code ou o link na descrição e descubra uma página com todos os cursos que recomendamos. E você? Já tinha pensado em toda essa água que está por trás de cada mensagem que você envia para uma IA? Acha que as empresas de tecnologia estão fazendo o suficiente para resolver esse problema? Ou você acredita que precisamos de regulamentações mais rigorosas para controlar o consumo de água em data centers? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião sobre esse tema tão importante. Aqui do lado tem 2 opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.